Bem, senhor primeiro-ministro, antes de tudo, obrigado pela recepção calorosa. Na terça-feira completei minha 9ª semana no cargo, então eu disse que estaria aqui cedo. Acho que isso é bem cedo e estou feliz por estar aqui tão rapidamente. Obrigado também ao ministro das Relações Exteriores por me receber e por todo o trabalho que fazemos juntos e ao povo da Jamaica. Os laços, eu diria, entre os Estados Unidos e a Jamaica não precisam ser explicados. Eles são incrivelmente fortes e, em particular, no meu estado natal da Flórida. Estávamos comentando sobre, você sabe, de 800 mil a 1 milhão de jamaicanos expatriados que chamam os Estados Unidos de lar. E eu perguntei, isso é só na Flórida? Porque é uma comunidade muito vibrante que contribuiu tanto para o lugar que chamei de lar por tanto tempo. E assim, temos uma história compartilhada que é unida por pessoas. Eu também diria que uma porcentagem substancial de americanos já viajou para cá em algum momento de suas vidas. E isso também une os países, une países e culturas mais estreitamente do que as pessoas, e certamente temos isso em comum. E queremos continuar a garantir que construímos sobre isso. Nós abordamos alguns tópicos. O primeiro é o comércio. O mundo tem acompanhado de perto. O presidente está no meio de realinhar a política comercial global dos Estados Unidos, principalmente para redefinir o comércio global de uma forma que seja justa para os IO. Após 20 ou 30 anos do que acreditamos ser injustiça, não em relação à Jamaica, mas de forma mais ampla, e disso surgirão oportunidades reais para criar novos alinhamentos e novos acordos comerciais e novas oportunidades de comércio. E acredito que a Jamaica é um desses lugares onde juntos ambos podemos nos beneficiar. Em particular, discutimos cadeias de suprimentos. E nos perguntamos, por que, se tantos desses produtos são destinados ao mercado norte-americano, por que tantas das capacidades produtivas estão localizadas do outro lado do mundo? E há muitas razões diferentes para isso ter acontecido, mas faz todo o sentido do mundo ver mais capacidade produtiva, mais manufatura, mais indústria realocada para o nosso hemisfério. Certamente temos a mão de obra e a população e o desejo de fazer isso em nosso hemisfério, está mais próximo dos mercados finais. E assim, queremos buscar oportunidades para tornar isso possível. E claramente, acho que a Jamaica é um desses lugares que poderia se beneficiar. E o primeiro-ministro tem essa visão para o país. E a criação não apenas de empregos, mas de empregos que pagam ainda melhor do que os empregos que talvez alguns possam encontrar agora. Então, é uma oportunidade que acho que seria mutuamente benéfica. E vamos buscar ativamente e procurar maneiras de tornar isso possível. Também acho que há oportunidades extraordinárias para investimento, e falamos sobre isso, seja particularmente em energia. Os Estados Unidos vão produzir muito gás natural liquefeito, que é um combustível muito limpo, que temos em abundância e que buscamos exportar. E também é crucial, a propósito, você não pode ter manufatura sem energia confiável e energia acessível. E então é uma daquelas coisas que eu acho que, potencialmente, poderíamos continuar a colaborar junto com outras coisas, seja oportunidades de mineração no leito do mar, em essência, para utilizar todos os recursos do país de maneira responsável, que proteja seu meio ambiente, que proteja sua beleza natural, mas, ao mesmo tempo, gere renda e oportunidade de emprego para as pessoas. Em última análise, os governos têm duas responsabilidades principais, a segurança e a prosperidade de seu povo. E seu primeiro-ministro e seu governo estão muito focados nessas duas prioridades. Falamos sobre turismo porque, obviamente, é uma parte significativa da sua economia e nos comprometemos a voltar e reavaliar os avisos de viagem como estão atualmente para garantir que eles reflitam a realidade dos novos números e o que os números mostram, porque você fez um progresso muito impressionante em seus números gerais, especialmente no que diz respeito à taxa de homicídios e assim por diante. Mas, em particular, esses avisos de viagem são direcionados aos viajantes americanos. E acho que precisamos analisar isso e apenas garantir que o status em que estamos atualmente reflete com precisão o status quo e leva em consideração o progresso que você já fez este ano e fez no ano passado, ano após ano, o que eu acho que é um dos mais altos. Números em termos de reduções que vimos de qualquer país na região. Precisamos falar sobre segurança, e eu acho que o primeiro-ministro expressou isso de uma maneira que considero muito benéfica. E isso você sabe, ele usou o termo guerra global contra gangues. Talvez encontremos alguma outra fraseologia nos Estados Unidos para descrever isso, mas estamos falando do mesmo problema. É impressionante, se você olhar pela região e realmente por muitas partes do mundo, quantas das ameaças que enfrentamos no mundo agora,
que antes vinham de uma organização terrorista ideológica ou de um Estado-nação, agora estão vindo de organizações criminosas não governamentais, que, em alguns casos, são mais poderosas do que os governos em alguns desses países. E nós enfrentamos essa questão. É um desafio no México. É um desafio na fronteira entre a Venezuela e a Colômbia. É um desafio no Haiti. E tem sido um desafio aqui. E é um desafio multifacetado. Eles são transnacionais por várias razões. Uma, por exemplo, e reconhecemos isso em nossas conversas, que remonta ao meu tempo no Senado dos Estados Unidos. Quantas das armas e dos armamentos que estão sendo usados por gangues para cometer atos de violência aqui na Jamaica são comprados nos Estados Unidos e depois enviados para cá? E queremos nos comprometer a fazer mais para parar esse fluxo ao mesmo tempo em que fazemos mais, para nos comprometer a aumentar sua capacidade. Essa é a outra coisa que eu enfatizo. O que estamos falando aqui, quando falamos sobre assistência americana, é a América ajudando a Jamaica a construir sua própria capacidade, sua própria habilidade para enfrentar esses desafios e resolver esses problemas, porque a segurança é a base para tudo. E para esse fim temos algumas boas coisas para anunciar hoje aqui. Nós temos o Centro de Fusão Jolt, que está começando novamente e que foi ainda mais fortalecido. Isso vai ajudar a combater o golpe da loteria. Podemos anunciar este equipamento de detecção de sintéticos para os laboratórios forenses da Jamaica. Outro programa de combate ao recrutamento de gangues que buscamos lançar como resultado da nossa visita aqui hoje. E anunciar algo que eu acho realmente importante, que é software de inteligência para as forças de segurança aqui na Jamaica, para combater gangues, coisas como visão noturna, óculos também, tecnologia, e buscamos fazer mais. E nesse sentido, deixe-me tocar em um tópico que mencionamos apenas um pouco. Bem, vou tocar em outro tópico, depois chegarei a este último, sobre você mencionou o aprimoramento de habilidades e na ajuda. É um tópico que não tínhamos abordado diretamente, extensivamente, antes de falarmos sobre isso. Hoje, buscamos voltar e encontrar maneiras de podermos nos associar para criar oportunidades de treinamento de habilidades. Para que, se essas empresas e nós pudermos atrair essas empresas, se pudermos atrair, seja um centro de logística ou manufatura, para vir à Jamaica, haja uma força de trabalho equipada com as habilidades necessárias. Agora enfrentamos esse desafio internamente também. Precisamos fazer isso por conta própria, mas pode haver coisas que possamos fazer em colaboração uns com os outros. E isso toca na questão da ajuda, né, muito controversa nos Estados Unidos, mas é uma das razões pelas quais eu quis vir aqui hoje, porque de muitas maneiras destaca exatamente qual é a nossa visão para a ajuda daqui para frente. Os Estados Unidos não estão saindo do negócio de ajuda, vamos continuar fornecendo ajuda externa. A diferença é que queremos fornecer ajuda externa de uma forma que esteja estrategicamente alinhada com nossas prioridades de política externa e as prioridades dos nossos países anfitriões e dos estados nacionais com os quais somos parceiros. Em essência, como isso funcionaria, como funcionou no passado, é que a USAID ou alguma outra entidade entraria em um país e diria: isso é o que achamos que você precisa. E então eles saem e contratam uma ONG, que sejam as que os convenceram de que é isso que você precisa. E dão a eles dinheiro e entram no país e fazem coisas. Alguns desses programas são bons, são coisas legais. Outras vezes, nem tanto. No entanto, era assim que costumava ser. Como queremos que seja no futuro é que nossas embaixadas estejam envolvidas com o governo anfitrião, nossos anfitriões, nossos parceiros, e nós perguntamos a eles quais são suas necessidades. E nós fornecemos assistência voltada para as necessidades dos Estados-nação que estão nos hospedando e com os quais estamos fazendo parceria. No final, nosso parceiro na Jamaica, nosso parceiro em todo o mundo, é o governo, são os governos anfitriões que têm uma visão clara para o futuro. E na medida em que nossa ajuda externa pode ser útil, é para promover o que o povo do seu país o elegeu para realizar. Aqui há muitas coisas, acabamos de descrever algumas delas. Para que deve ser direcionada a nossa ajuda externa? Deve ser direcionada para buscar oportunidades de aumentar o treinamento de habilidades, buscar oportunidades para atrair investimentos em negócios e comércio e buscar, obviamente, oportunidades para expandir suas próprias capacidades de inteligência doméstica. Vamos ter uma ajuda externa que esteja alinhada à nossa política externa, e nossa política externa estará alinhada aos nossos interesses mútuos, compartilhados com os parceiros que temos em todo o mundo. E posso dizer que a Jamaica é um parceiro incrível para os Estados Unidos. É muito cooperativa em várias frentes e continuaremos a trabalhar juntos. E vamos trabalhar mais próximos do que nunca. Porque agora vamos ter programas do ZEUA. Programas de ajuda externa, que estarão alinhados com a visão que vocês elegeram seus líderes para realizar para seu país
e isso nos beneficia a ambos. E assim, agradeço pela oportunidade de visitá-los aqui hoje e falar sobre essas coisas. Estou animado que vamos poder dar seguimento a muitas delas e mostrar progresso real. A mensagem que eu quis transmitir em minhas viagens, tive que viajar para alguns outros lugares, mas já estive no hemisfério 2 vezes, é muito simples. E é que os Estados Unidos querem garantir que, quando os países são cooperativos e trabalham conosco, fazem parceria conosco e buscam constantemente maneiras de se engajar conosco, isso leva a resultados e desfechos positivos. Nós, não é. Você pode chamar de recompensador, mas o que realmente significa é que tem que ser uma relação mutuamente benéfica. E queremos que os países do mundo, e queremos que os países da região identifiquem estar próximos dos Estados Unidos como algo que é benéfico e útil. Útil para desenvolver, útil para crescer e, francamente, útil para que um dia muitos países possam servir, e eu acho que a Jamaica já está fazendo isso, como um modelo do que outros países buscariam emular, seja em segurança, comércio ou investimento, na aquisição, melhoria de habilidades. Essas são as coisas que queremos que o relacionamento da América com nossos parceiros se pareça. E não consigo pensar em um amigo melhor no Caribe e, francamente, no hemisfério ocidental do que a Jamaica. E seu governo, senhor primeiro-ministro, e por isso agradecemos por esta oportunidade de visitá-lo tão cedo. E como eu brinquei algumas vezes, vou dizer novamente, acho que já disse isso para as câmeras, queria vir aqui cedo para que quando eu vier pela 2ª e 3ª vez, não me acusem de só querer ir à Jamaica. Mas de muitas maneiras, realmente, verdadeiramente parece casa. Onde estou no sul da Flórida. E agradeço pela sua hospitalidade e por esta oportunidade. Boa tarde, primeiro-ministro Holness e secretário Rubio. Obrigado a ambos pelos comentários agora há pouco. Temos vários membros da mídia da Jamaica e dos Estados Unidos na sala conosco esta tarde, mas só aceitaremos 4 perguntas. E peço que aqueles que foram selecionados, por favor, se levantem ao fazer sua pergunta. E nossa primeira pergunta será de John Hudson, do Washington Post. Muito obrigado, senhor secretário, deputado republicano. Ele veio comigo. Não diga que eu não te levo a lugares agradáveis. Obrigado pela hospitalidade. Clima lindo, país lindo. Desculpe. Senhor secretário, Don Bacon disse sobre a violação do chat de sinal, dizendo que a Casa Branca nega que isso não era dado classificado ou sensível. Eles deveriam simplesmente admitir e preservar a credibilidade. Você acha que isso é verdade? Além disso, aqui na Jamaica, há funcionários da USAID em nossa embaixada, como tantos outros ao redor do mundo, em licença administrativa, sem realizar o trabalho do povo americano. Você se preocupa que o esforço do DOGE não acabe beneficiando os Igalabenco contribuintes? E, primeiro-ministro, a violência e a instabilidade permanecem no Haiti. O que você gostaria de ver dos Estados Unidos, em termos de ser uma força produtiva? E um enviado do Departamento de Estado, ontem, chamou a presença de médicos cubanos na Jamaica e em outros lugares de tráfico humano. Você concorda com isso? Obrigado. Deixe-me responder a primeira. Eu já abordei a questão da ajuda, mas deixe-me abordá-la novamente. Não se trata de acabar com a ajuda, trata-se de reestruturar como vamos fazer a ajuda. E quando você reestrutura, há alguma interrupção, mas isso precisa acontecer. A propósito, isso não é uma ideia nova. Esta é uma ideia que Condoleezza Rice queria. Esta é uma ideia que vários secretários de Estado ao longo do tempo tentaram alcançar. E pretendemos alcançá-la porque achamos que faz todo o sentido do mundo. Então, reconheço que há interrupções envolvidas quando você faz reformas e mudanças. Mas é necessário porque nossa política externa e nossa ajuda externa precisam estar alinhadas. A ajuda externa é um instrumento de política externa. Não é uma caridade global. A Jamaica não está pedindo caridade. Eles estão pedindo assistência ao desenvolvimento para que possam se fortalecer em suas necessidades de segurança e outras coisas dessa natureza. É isso que eles estão pedindo. Não estão pedindo esmola. Eles estão pedindo ajuda e apoio para desenvolver suas capacidades, para que se tornem um parceiro autossuficiente. E, francamente, poderiam acabar e já estão ajudando outros países. A Jamaica agora está contribuindo para o esforço e o Haiti é um exemplo. Então, esses são os tipos de coisas que queremos ver em nossa ajuda externa. Então, veja, nosso objetivo não era perturbar a vida de ninguém. Nosso objetivo era reestruturar a forma como fornecemos ajuda externa. Alinhe-se à nossa política externa e com o que estamos tentando realizar em nossas respectivas missões ao redor do mundo. Sobre a primeira pergunta, falar sobre a questão do sinal. Isso foi configurado.
para fins de coordenação de como todos iriam ligar, sabe, quando essas coisas acontecem, eu preciso ligar para ministros das relações exteriores, especialmente de nossos aliados próximos. Precisamos notificar membros do Congresso, outros membros da equipe têm diferentes, pessoas que também precisam notificar. E esse foi o propósito de por que isso foi configurado. Obviamente, alguém cometeu um erro, alguém cometeu um grande erro e adicionou um jornalista. Nada contra jornalistas, mas você não deveria estar nessa coisa. Então, eles entraram lá e isso aconteceu. Eu estive, sabe? Então, posso falar por mim mesmo e minha presença nisso. Acho que meu papel nele era apenas falar pelo meu papel. Contribuí para isso 2 vezes. Identifiquei meu ponto de contato, que é meu chefe de gabinete. E depois, acho que 3 horas após os anúncios oficiais da Casa Branca terem sido feitos, parabenizei os membros da equipe. Fui assegurado pelo Pentágono e por todos os envolvidos que nenhuma das informações que estavam lá, embora não destinadas a serem divulgadas, obviamente foi um erro e isso não deveria ter acontecido. E a Casa Branca está analisando isso. Mas que nenhuma das informações ali em nenhum momento ameaçou a operação ou a vida dos nossos militares. E de fato foi uma operação muito bem sucedida e é uma operação em andamento. Mas essa era a intenção por trás disso. E, novamente, acho que o Pentágono deixou claro que nada ali teria colocado em risco vidas ou a missão, e a missão foi muito bem sucedida. Eles classificaram a informação? Bem, o Pentágono diz que não foi. E não só disseram que não foi, como deixaram muito claro que não colocou em perigo a vida de ninguém ou a missão. Na Intel, não havia inteligência, informação. E entenda, quando essa história surgiu pela primeira vez, eles estavam meio que aludindo a se havia mapas de guerra ou isso, não havia planos de guerra ali. Isso era uma espécie de descrição do que poderíamos informar nossos colegas ao redor do mundo quando chegasse a hora de fazê-lo. Novamente, veja, acho que a Casa Branca está analisando toda essa questão. Como aquele jornalista conseguiu entrar lá? Foi isso apropriado? Acho que haverá reformas e mudanças feitas para que isso não aconteça novamente. Não pode. Mas eu queria que todos entendessem por que isso foi configurado em primeiro lugar e também entendessem muito claramente. A missão foi bem sucedida e em nenhum momento esteve em perigo, e isso vem dos oficiais de mais alta patente da agência que estava encarregada da operação real, que é o Pentágono. Em termos do Haiti, os Estados Unidos têm sido um parceiro incrível, de fato, o principal parceiro em garantir que recursos e organização sejam levados à crise no Haiti. Em termos do que mais poderia ser feito, acho que estamos em uma fase no Haiti onde deve haver uma rápida expansão da Polícia Nacional Haitiana, a PNH, em termos de mão de obra e recursos, porque, em última análise, a PNH tem que enfrentar as gangues. A situação atual de contenção que temos não está necessariamente avançando a situação como todos gostaríamos. Então, haveria que haver uma expansão significativa de recursos em apoio à PNH para capacitá-los a enfrentar as gangues. Em termos de médicos cubanos na Jamaica, sejamos claros, os médicos cubanos na Jamaica têm sido incrivelmente úteis para nós. A Jamaica tem um déficit de pessoal de saúde, principalmente porque muitos dos nossos profissionais de saúde migraram para outros países. No entanto, somos muito cuidadosos. Não explorar os médicos cubanos que estão aqui, garantimos que eles sejam tratados de acordo com nossas leis trabalhistas e recebam benefícios como qualquer outro trabalhador. Portanto, qualquer caracterização do programa, por outros, certamente não seria aplicável à Jamaica. Estamos garantindo que nosso programa cumpra todas as leis e normas internacionais, das quais somos signatários. Nossa próxima pergunta virá de Tana Thomas, da National News Network. Por favor, levante-se. Secretário Rubio, minha pergunta é sobre questões relacionadas ao programa da Corporação Médica Cubana também. Então, a missão médica tem sido um pilar da saúde na Jamaica e no Caribe por mais de 50 anos, de acordo com o nosso ministro das Relações Exteriores. Como os EUA conciliam sua posição sobre este programa com a dependência da região em profissionais médicos cubanos e que alternativas propõem para garantir a estabilidade da saúde? Bem, sim, acho que a primeira coisa é separar o médico das questões trabalhistas que estamos apontando. Ok, isso não é sobre médicos.
Isso não é sobre a prestação de assistência médica. Não temos problema com assistência médica, não temos problema com médicos. Temos um problema, e não estou falando sobre a Jamaica. Discutimos isso hoje sobre, você sabe, seguir os padrões internacionais de trabalho e coisas do tipo, mas estou falando sobre este programa em geral, como ele é operado ao redor do mundo. E como ele é operado ao redor do mundo é que basicamente os médicos não são pagos. Em muitas outras partes do mundo, os médicos não são pagos. O médico você paga ao governo cubano. O governo cubano decide quanto de qualquer coisa dar a eles. Eles confiscam seus passaportes. Eles basicamente operam como trabalho forçado em muitos lugares. Agora, há lugares que têm melhores padrões de trabalho. Talvez a Jamaica seja um desses, e isso é bom. Mas estou descrevendo de forma geral o que o programa tem sido. Ele tem operado dessa forma em muitas partes do mundo e colocado essas pessoas em perigo tremendo. E assim, acho que todos podemos concordar que o tráfico de trabalho, seja de médicos ou trabalhadores rurais, não é algo que gostaríamos de apoiar. E consideramos isso uma prática flagrante por parte do regime cubano. Agora, cada país opera seu programa de maneira diferente. E, obviamente, por causa do nosso relacionamento com a Jamaica, vamos nos envolver com eles nisso, discutir mais e ter um melhor entendimento. Talvez nada disso se aplique à forma como é tratado aqui. Mas, em geral, esse é o problema com o programa. Não é que sejam médicos cubanos. É que o regime não paga esses médicos, retira seus passaportes e basicamente é de muitas maneiras. Trabalho forçado. E isso não podemos apoiar. Novamente, não falando sobre aqui em particular, mas em geral sobre o programa. Ok, nossa próxima pergunta virá de Will Lowry, do The National News. Muito obrigado por aceitar minha pergunta, senhor secretário. Eu só quero voltar à pergunta do John e o chat do Signal. O chat do Signal, sim. Mas, claro, você está planejando fazer os europeus pagarem pelos EUA? Operações contra os Houthis, dado que seus negócios parecem se beneficiar mais com a abertura dessas rotas de navegação, como discutido naquele chat, e depois se movendo para a Rússia. Ucrânia. Eu estava me perguntando se você poderia elaborar sobre o acordo de incêndio no Mar Negro e como ele progrediu. Acho que o presidente Zelensky já questionou a seriedade da Rússia, dizendo, cito, que eles estão tentando distorcer acordos e, de fato, ver ambas as nossas áreas intermediárias. Então, sobre a primeira pergunta, veja, aqui está o problema, ok? Esses caras, esses Houthis, são piratas, ok? Isto é um bando, é uma gangue, em essência, que tomou controle de uma certa parte, mas são uma gangue de fanáticos religiosos. E esses caras têm mísseis, e eles lançaram 174 ataques contra os navios da Marinha dos EUA, 150 e poucos ataques a embarcações comerciais. Eles estão literalmente dizendo que estabeleceram um sistema de pedágio no Mar Vermelho. Esses navios podem passar, esses navios não podem. Eles não explodem os navios chineses, não explodem de alguém, mas explodem todos os outros navios. Isso não é sustentável. E então, acho que o ponto que eu fiz publicamente é que estamos fazendo um grande favor ao mundo. Os Estados Unidos estão fazendo um grande favor ao mundo, indo atrás da capacidade desses caras de fazer isso. Como podemos viver em um mundo onde um grupo como este tem armas avançadas? Ok, e podem fechar uma rota de navegação e aumentar o custo do transporte marítimo que todos nós estamos pagando. Tudo o que compramos, todas as coisas estão embutidas no custo. E o preço dessas coisas é quanto custa para transportá-las. E isso simplesmente não é algo sustentável. Não podemos permitir isso. Acho que o ponto que eu faria não é, vamos fazer alguém pagar. Todos deveriam reconhecer que estamos fazendo um grande favor ao mundo ao ir atrás desses caras, porque isso não pode continuar. Isso é insustentável. Qual é o próximo passo? Alguma gangue vai aparecer em outro lugar e fechar outra rota de navegação. Isso não é prático. Isso não pode acontecer. Então, qual foi a sua primeira pergunta? Eu estava tão empolgado com essa que esqueci a outra. Sim, essa. Perguntas fáceis. Bem, veja, acho que ontem nossos negociadores estavam a caminho, ou talvez já tenham chegado. Depois de passarem, acho que se encontraram com os ucranianos 2 vezes, com os russos 1 vez. O que temos aqui é um acordo em princípio sobre um cessar-fogo no Mar Negro. Conseguimos 2 coisas com isso. A primeira é que temos uma definição mais detalhada do que o cessar-fogo energético implica. E a segunda é o conceito principal de um cessar-fogo no Mar Negro. Obviamente, após nossa reunião como parte de sua liberação, os russos detalham o número de condições que querem ver atendidas para fazer isso. Então, vamos avaliar isso. Algumas dessas condições incluem sanções que não são nossas, elas pertencem à União Europeia. Então, vamos reunir e, quando o nosso pessoal voltar, sentar, passar pelas propostas, obter suas impressões das conversas.
para que possamos entender mais completamente qual é a posição russa ou qual é a sua exigência em troca. E então apresentaremos isso ao presidente, que tomará a decisão final sobre qual será o próximo passo. Acho que é uma coisa boa. Que tanto os ucranianos quanto os russos estejam falando sobre cessar fogos, sejam eles de energia ou potencialmente no Mar Negro. Mas, obviamente, este é um trabalho árduo e difícil. Esta é uma guerra prolongada de 3 e quase 3 anos e meio agora, ou uma guerra de 3 anos. Você sabe muito. Um quadro de sanções que foram construídas globalmente agora, que precisam ser consideradas como parte de um fim definitivo para um conflito. Há muitas coisas que precisam ser resolvidas. E eu certamente acho que a única maneira de você progredir nessas questões é envolvendo-se com ambos os lados, entendendo suas solicitações, suas demandas e vendo o que é possível. Então vamos ter a chance agora de certa forma, nos sentarmos como uma equipe e avaliar quando eles chegarem em detalhe. Como foram as reuniões com os ucranianos, como foram as reuniões com a Rússia, o que os russos estão pedindo, o que os ucranianos pediram, comparar tudo isso e, em seguida, tomar uma decisão com base nisso sobre o que vem a seguir neste processo. No final, o objetivo aqui é a paz. O objetivo é acabar com uma guerra onde pessoas estão morrendo. E eu acho que todos deveriam estar felizes que os Estados Unidos estão envolvidos em um processo de acabar com uma guerra e trazer a paz. Não vai ser fácil, não será simples, vai levar algum tempo, mas pelo menos estamos nesse caminho e estamos falando sobre essas coisas. E vamos testar isso e ver o que é possível. Achamos que devemos isso ao mundo. E o presidente continua a dizer, é o único líder no mundo agora, o presidente Trump, que está em posição de até mesmo levar essas duas nações a uma cidade, para falar sobre essas coisas, embora em salas distantes uma da outra, quando essas conversas estavam acontecendo. Mas, no entanto, eles estão conversando. É a primeira vez em um tempo que vimos qualquer conversa sobre isso. Mas ainda temos muito trabalho a ser feito. E saberemos mais depois que recebermos o relatório de nossas equipes. Ok, nossa última pergunta virá de Andrea Chisholm, da televisão Jamaica. Obrigado. Secretário Rubio, dadas as mudanças nas políticas de imigração do Zimériro, há alguns jamaicanos que têm medo de viajar de volta para a Jamaica, mesmo sendo portadores legítimos de green card. Que garantias você pode dar a essas pessoas de que não terão dificuldades para retornar aos Estados Unidos? Bem, sim. Green card ou residência. Quero dizer, residência permanente. Você está me perguntando sobre isso? Sim. Ok. E em segundo lugar, que problemas, se houver, a América tem com o investimento da China na Jamaica? Bem, veja, quero dizer, a China é um país rico e poderoso. Nosso problema não é o investimento. Ok. Nosso problema são as práticas predatórias. É com isso que estamos preocupados. O que temos visto em todo o mundo é que a China chega e diz, aqui está um monte de dinheiro para um projeto que eles nunca constroem. Eles trazem seus próprios trabalhadores para fazer o trabalho. Eles não contratam os locais. Eles trazem seus próprios trabalhadores. E muitas vezes isso vem acompanhado de um enorme empréstimo, que nunca pode ser pago, e agora eles mantêm isso sobre sua cabeça para sempre. Essa é a nossa preocupação. Nossa preocupação são também as práticas injustas, onde eles entram, são empresas subsidiadas pelo governo, fazem lances mais baixos que todos porque são subsidiados, mas depois voltam e cobram o que quiserem, porque agora eles têm o contrato. Então, essas são as coisas que continuamos muito preocupados. Novamente, não especificamente sobre a Jamaica, mas em geral. E isso que continuaremos a destacar. Sobre o primeiro ponto, eu diria, deixe-me falar sobre isso. Se você é um portador de green card, você não está ilegalmente nos Estados Unidos. Você é um portador de green card, você está legalmente nos Estados Unidos. O que o presidente disse, eu não sei como alguém pode discordar disso. Todo país no mundo tem leis de imigração e leis de imigração. Se você não as aplica, você não tem lei de imigração. Nos últimos anos, tivemos, 13, 14, 15 milhões de pessoas entrando nos Estados Unidos de forma ilegal e irregular. Nenhum país no mundo pode assumir isso. A propósito, isso não é exclusivo para nós, certo? Mesmo aqui na Jamaica, vocês enfrentaram desafios de imigração. E não é que não simpatizemos com as pessoas que estão saindo de circunstâncias difíceis. É que nenhuma sociedade pode absorver migração em massa de qualquer lugar do mundo. Simplesmente não dá para fazer isso. E estamos enfrentando esse desafio. Isso não é específico da Jamaica. Estou apenas falando geral. O presidente está fazendo algo que não tem sido feito há muito tempo. Ele está aplicando nossas leis de imigração. E é isso que estamos fazendo. Então, se você é um portador de green card, você não está ilegalmente nos Estados Unidos. Acho que o desafio é para aqueles que estão ilegalmente nos Estados Unidos. Precisamos ter leis de imigração, elas precisam ser seguidas. Quer dizer, não sei por que isso é uma exigência irracional. E francamente quero dizer, a Jamaica não é uma fonte principal de imigração ilegal, para ser franco.
Não está nem entre os 10 ou 20 principais, para ser sincero, eu acho. Mas, dito isso, estamos aplicando nossas leis de imigração, porque é isso que acontece se você não o fizer. Você terá mais 12 milhões de pessoas. E se amanhã a Jamaica anunciasse que qualquer um que quisesse vir poderia entrar, você também receberia muitas pessoas. E você sabe, isso seria muito disruptivo. Então, precisamos ter leis de imigração e precisamos aplicá-las. E é isso que somos. É isso que o presidente está fazendo. É isso que ele prometeu aos eleitores que faria. E é isso que vamos continuar a fazer. Mas se você é um portador de green card, você está legalmente nos Estados Unidos, a menos que... E digo isso porque muitas pessoas vêm, a menos que você seja algum portador de visto de estudante que é simpatizante de alguma organização terrorista e esteja correndo pelas nossas ruas como um lunático, incendiando prédios e atacando estudantes nas universidades. Se você é um desses lunáticos que vai colocar uma máscara no rosto e invadir um centro de união estudantil e assediar estudantes, não teríamos deixado você entrar em primeiro lugar. Se você nos tivesse dito, se você nos dissesse, estou indo para a América, não apenas para estudar na sua universidade, mas para destruir seu campus, nunca teríamos deixado você entrar. E se você fizer isso, uma vez que entre nos Estados Unidos, vamos expulsá-lo. Vamos fazer isso. E não me importa qual organização terrorista você está apoiando, vamos expulsá-lo. Se você é membro de uma gangue, vamos expulsá-lo. Se você é um desses membros de gangues violentas que está vindo para os Estados Unidos, então vamos expulsá-lo. Isso nós vamos fazer. Não há dúvida sobre isso. Mas o presidente ele está muito comprometido com isso. Mas se você é um portador de green card e não é nenhuma dessas coisas, você ficará bem.